Olá, meus amigos. Hoje a gente vai falar aqui do recurso de agravo de instrumento. O agravo de instrumento é um recurso que talvez mais sofreu com as alterações aí do novo CPC. E lembrando que o agravo de instrumento é aquele recurso em que se permite a parte recorrer em separado. No caso, o processo fica no primeiro grau de jurisdição, enquanto que o recurso é interposto diretamente para o tribunal. Então, hoje nós vamos estudar esse recurso chamado agravo de instrumento. A primeira coisa, nós vamos falar do juízo de admissibilidade desse recurso. Esse recurso, ele tem como competência para o juízo de admissibilidade o juízo ad quem, ou seja, conforme o artigo 1016, esse recurso ele é admitido ou não pelos tribunais de justiça dos estados ou pelos tribunais regionais federais. Então, a competência para analisar a admissibilidade é dos tribunais, tá? Não do juízo de primeiro grau. Outra coisa, e muito importante aqui, nós vamos gastar um bom tempo falando, é sobre o juízo de admissibilidade no que diz respeito ao cabimento do agravo de instrumento. O cabimento está previsto no artigo 1015 do CPC, e uma primeira coisa que você deve observar é o seguinte: esse artigo está dividido em duas situações, que a primeira situação diz respeito ao processo ou fase de conhecimento. A segunda situação, que está no parágrafo único, diz respeito a outros procedimentos que falaremos daqui a pouco. Tá? Então, o que mais é complexo é essa primeira situação no que diz respeito ao processo de conhecimento, a fase de conhecimento. Então, uma coisa a gente já pode fixar sem sombra de dúvida: agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias. Tá? No processo de conhecimento é cabível contra todas as interlocutórias? Não. No processo de conhecimento, ou na fase de conhecimento, é cabível contra algumas interlocutórias. E essas algumas são as enumeradas no artigo 1015 do CPC. Quando não couber agravo de instrumento, ou seja, quando a decisão interlocutória não estiver prevista no artigo 1015, quer dizer então que cabe fazer aquele recurso de apelação lá no final do processo, como nós já vimos anteriormente. Então, a primeira decisão interlocutória na fase de conhecimento que cabe agravo de instrumento é aquela que versa sobre as tutelas provisórias. As tutelas provisórias estão previstas aí no Código de Processo Civil, no artigo 294 até o artigo 311. Então, essas decisões que necessitam de uma certa urgência, né, elas precisam ser revistas imediatamente. Então, daí a ideia de não esperar, não dá tempo de esperar até o final do processo, tem que ser recorrida imediatamente para o tribunal. Então, a primeira e muito importante, um caso prático muito importante, são o agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versam sobre tutelas provisórias. A segunda são as decisões interlocutórias da fase de conhecimento que versam sobre o mérito do processo. Na verdade, são aquelas decisões parciais de mérito, né? Porque se for uma decisão total de mérito, vai ser uma sentença, ela extingue o processo. Então aqui a gente está falando de decisões interlocutórias parciais, tá? São as que estão previstas no artigo 356. E se você olhar no artigo 356, parágrafo 5º, já tem a previsão até expressa lá, que contra essas decisões parciais cabe agravo de instrumento. Então, toda vez que for uma decisão interlocutória que versar sobre o mérito da causa, ou seja, que tratar, né, que o seu conteúdo for aquele previsto no artigo 490, 491 do CPC, então esse tipo de decisão ele é cabível o agravo de instrumento, é agravável. A terceira espécie de decisão é aquela que rejeita a alegação de convenção de arbitragem. Presta atenção, o primeiro detalhe é que é a decisão que rejeita e não a que admite, tá? Porque se admitir,
o juiz proferirá sentença nos autos. Então aqui é decisão interlocutória, a decisão de rejeição da alegação de convenção de arbitragem. Então o juiz rejeitando isso daí, cabe agravo de instrumento, tá? Cabe agravo de instrumento. A quarta decisão que da fase de conhecimento é a decisão que versa sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Esse incidente de desconsideração da personalidade jurídica ele está previsto no artigo 133 até o artigo 137. Mas se você olhar o artigo 136, você verá que tem a previsão expressa de que cabe agravo de instrumento a decisão que encerra ou que decide a desconsideração de personalidade jurídica. Então, contra essa decisão, é interlocutória e cabe agravo de instrumento. A outra é aqui novamente o alerta, né, contra a decisão que rejeita o pedido de gratuidade da justiça ou a decisão do acolhimento do pedido de sua revogação. Ou seja, de qualquer maneira, a decisão do juiz aqui ela foi prejudicial à parte. Ou ele não concedeu a gratuidade da justiça, ou ele simplesmente acolheu o argumento da parte de que não há essa possibilidade. Então, se você olhar no artigo 101 do Código de Processo Civil, o artigo 101 ele traz justamente essa situação de que o artigo 1015 fala, que ele fala que contra a decisão que indefere gratuidade ou acolher o pedido de revogação, caberá agravo de instrumento, exceto, é claro, quando a questão for resolvida na sentença, que aí caberá recurso de apelação. O interessante é o parágrafo 1º do artigo 101, que fala que o recorrente, nesse caso, ele estará dispensado do recolhimento das custas até decisão final do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. Ou seja, é como se existisse um efeito suspensivo aqui. A parte que tem a sua gratuidade indeferida ou o acolhimento de revogação, do pedido de revogação, ou seja, o judiciário decidindo que a parte não tem gratuidade, ela não precisa pagar as custas imediatamente. Se ela recorrer, esse recolhimento das custas ficará suspenso até a decisão do recurso, ou seja, até o final ali da decisão do recurso. Então, aqui há um efeito suspensivo. Nesse caso, o Fred Didier ele argumenta que nessa hipótese, com base no artigo 101, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, há um efeito suspensivo ex lege para o agravo de instrumento. Depois nós falaremos disso novamente. A sexta espécie de decisão interlocutória que cabe agravo de instrumento é a decisão que versar sobre exibição ou posse de documento ou de coisa. A exibição de posse ou de documento de coisa está prevista no Código de Processo Civil, nos artigos 396 até o artigo 404. Então, a decisão interlocutória que versar sobre isso é agravável por instrumento. A outra decisão é a decisão de exclusão de litisconsórcio. Então, litisconsórcio, lembrando, é aquela possibilidade de você ter mais de uma pessoa em polos da demanda, ou seja no polo ativo, seja no polo passivo. Se o juiz entender que uma dessas pessoas não faz parte da demanda, ou seja, não é cabível litisconsórcio, ele pode excluí-la da relação jurídica processual. E desta decisão que exclui o litisconsorte, caberá agravo de instrumento. Tá? Só lembrando que o litisconsórcio ele é regulamentado no Código de Processo Civil, nos artigos 113 até o artigo 118. Ainda sobre litisconsórcio, tem a oitava decisão que cabe agravo de instrumento, que é a decisão de rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio. Olha o alerta aqui novamente. Percebam que é a decisão de rejeição do pedido, tá? Não a que concede. Aqui o próprio Código, no artigo 113, parágrafo 1º, ele prevê
quando é possível fazer a limitação do litisconsórcio. Se o juiz negar essa limitação do litisconsórcio, então caberá agravo de instrumento contra essa decisão. A próxima é a decisão de admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros. As intervenções de terceiros, elas estão previstas no artigo 119 até o artigo 138. São aqueles casos de a assistência, denunciação da lide e chamamento ao processo, desconsideração de pessoa jurídica e o amicus curiae. Então, qualquer decisão que tratar da admissão ou da inadmissão desse terceiro interveniente é agravável por instrumento também. Inciso 10 é uma situação muito específica que fala da concessão, a decisão interlocutória de concessão, modificação ou revogação de efeito suspensivo aos embargos à execução. Essa situação está prevista no artigo 919 do Código de Processo Civil e é uma situação muito específica referente a uma ação de defesa do executado, que são os embargos à execução. Tá? Essa matéria vocês estudarão no próximo semestre, então desde já fico alerta aí que decisão que concede, modifica ou revoga esse efeito suspensivo dessa ação heterônima são os embargos de execução, é cabível agravo de instrumento contra ela. Tá? Inciso 11 é da questão da distribuição do ônus da prova, da redistribuição, na verdade, do ônus da prova. Tá? Então, esse artigo 373, parágrafo 1º, que trata dessa situação, como a regra geral da distribuição do ônus da prova, e esse artigo ele traz o seguinte, que não se pode avaliar retroativamente o que poderia ter sido feito. Aqui, na verdade, está falando de inverter o ônus da prova, tá? De inversão do ônus da prova. Então, trata-se de inverter o ônus antes da instrução, de forma a influir na conduta das partes. E se isso se faz por meio da decisão, então acabe agravo de instrumento nessa hipótese. A próxima situação aqui, o inciso 12, ele foi vetado, e ele não tem utilidade para a gente. O inciso 13, ele traz uma regra geral. Então, além destes casos do artigo 1015, a lei pode prever outras situações que caibam agravo de instrumento. Mas veja um detalhe, casos expressamente referidos em lei. Então é excepcional. Se não tiver expressamente referido em lei que cabe agravo de instrumento, então a gente aplica aquilo que nós falamos na aula da apelação. Vai caber apelação lá no final do processo. Tá? Então, para caber agravo de instrumento, esses casos precisam estar expressamente referidos em lei. E aí um detalhe, a gente vai abrir um parênteses para isso daqui, que uma das grandes questões que surgiu logo nesse CPC é como se deve interpretar esses incisos do artigo 1015. Será que eles são taxativos absolutamente? Será que cabe uma interpretação extensiva? Como se deve interpretar isso daí? O STJ, nesses dois julgados de repercussão geral, como recursos repetitivos, tá? Que inclusive o primeiro aqui, o recurso especial 169/6396 no Mato Grosso, ele está disponível aí no portal para você ler na íntegra o voto. Tá? Mas o que a gente precisa entender é a conclusão do STJ. O STJ entendeu que esse rol, esses incisos do artigo 1015, ele é taxativo, ou seja, só cabe agravo nos casos expressos em lei, como a gente viu aí no inciso 13. Só cabe agravos nos casos expressos em lei. Tá? Só que tem um detalhe, será que o legislador conseguiu prever todos os casos que cabem agravo de instrumento? É provável que não. Então, o que acontece? Essa taxatividade ela é mitigada. Quando ela vai ser mitigada? Quando for verificado urgência decorrente de inutilidade do julgamento no recurso de apelação. Tá?
Então, o que acontece? Se você não tiver como esperar o final do processo para recorrer da decisão interlocutória lá no final, então, na verdade, você precisa interpor o recurso imediatamente. Então, o parâmetro prático será o quê? Se contra a decisão interlocutória se faz necessário e se há urgência para se recorrer imediatamente, então a gente tem um caso de cabimento de agravo de instrumento. Se não há essa urgência, se não há essa imediatiedade para se recorrer nesse instante, então podemos esperar o final do processo e aí recorrer lá na apelação. Tá? Então, mesmo nos casos que não estão previstos em lei, o que determinará se cabe ou não o agravo de instrumento é se existe essa urgência ou não. Voltando aqui para o cabimento, né? E aí o parágrafo único do artigo 1015 ele traz os outros procedimentos. Então, nos procedimentos de liquidação de sentença, cumprimento de sentença, processo de execução e processo de inventário, tá? Liquidação de sentença, cumprimento de sentença, processo de execução e processo de inventário, nesses procedimentos é cabível agravo contra todas decisões interlocutórias. Então aqui você não terá dúvida. Tá? Você não terá dúvida. Contra todas as decisões interlocutórias são agraváveis, tá? Todas são impugnáveis através de agravo. Nesses procedimentos aí acontece. Tá? Segundo requisito de admissibilidade é a regularidade formal. Quais são os requisitos para que nós possamos interpor o agravo de instrumento? Tá. O agravo de instrumento é um recurso bem formal, nós vamos ver que tem alguns requisitos bem específicos. Então, a primeira coisa, o endereçamento dele ele é endereçado diretamente ao tribunal competente. Acompanhe aí no caput do artigo 1016. É endereçado através, né, diretamente ao tribunal competente. Então você coloca lá o egrégio tribunal tal. Tá? Por meio de petição com os seguintes requisitos. Então, você faz o endereçamento para o tribunal, né, qualifica as partes, a exposição de fato e de direito, expõe as razões do seu pedido. Aí só um detalhe, esse inciso 2, na exposição de fatos e de direito, é na verdade um resumo da causa. Tá? O inciso 3, são efetivamente as razões do pedido de reforma ou de invalidação e o próprio pedido. Né? Então você faz o pedido. E aí um detalhezinho, na petição do agravo, o código no artigo 1016, inciso 4, exige o nome e o endereço completo dos advogados. Tá? Exige o nome e o endereço completo dos advogados. Então, formalmente, a petição ela não se difere muito da apelação. Só que existe uma outra situação. O agravo de instrumento ele exige alguns documentos que devam instruir, tá? E essa obrigatoriedade ela é mais incisiva no caso de processo físico. Então, o artigo 1017, o inciso 1 e 2, ele só é aplicável para processo físico, tá? Então, fala aí o seguinte, no processo físico, quando se faz agravo de instrumento, existem algumas cópias que são obrigatórias, que devem obrigatoriamente acompanhar o agravo. Quais são? Cópia da petição inicial, contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento que comprove a tempestividade e as procurações do agravante outorgadas pelo agravante e pelo agravado. Tá? Então também precisa das procurações, certo? Então é necessário que o agravo de instrumento no processo físico seja acompanhado dessas cópias obrigatórias. Se faltar qualquer cópia obrigatória, o tribunal pode determinar a regularização dessa falta. Tá? Agora, por exemplo, mas se não existir nenhuma dessas cópias, aí o inciso 2 responde. Tá? Se não existir uma dessas cópias, uma dessas peças, na verdade, do inciso 1, o inciso 2 fala que o agravante tem que instruir o agravo de instrumento com declaração de inexistência de qualquer documento do inciso 1. Então, por exemplo, não tinha contestação, faz uma declaração dizendo, olha, não tem contestação.
tá? Sob pena da responsabilidade do advogado. Sob pena da responsabilidade do advogado. Então, esses dois primeiros incisos, eles só se aplicam ao processo físico. E, facultativamente, o agravante pode juntar outras peças que ele achar, que entender como úteis. Então, essas peças que ele entender como úteis pode tanto se aplicar ao processo físico ou eletrônico. Então, ele pode instruir, na verdade, o agravo de instrumento, né, com essas outras peças que ele entender que sejam interessantes para ele no caso concreto. Tá? Uma outra questão de regularidade formal é a que está prevista no artigo 1018 do Código de Processo Civil, que é uma situação interessante ao agravante, né? Que o agravante ele precisa, dentro de um prazo de 3 dias, informar ao juiz de primeiro grau que ele interpôs o agravo de instrumento. Lembra, agravo de instrumento é interposto diretamente no tribunal, enquanto que o processo ele continua tramitando no primeiro grau de jurisdição. Então, quando o agravante ele vai lá no tribunal e agrava, ele tem um prazo de 3 dias contados da interposição do agravo de instrumento para informar ao juiz de primeiro grau, tá, que ele fez isso. Essa informação, essa informação que se faz dentro do prazo de 3 dias, ela só é aplicável ao processo físico, ela não se aplica aos autos eletrônicos, como dispõe o artigo 1018, parágrafo 2º. Então, se for processo físico, o agravante tem que informar ao juiz de primeiro grau, num prazo de 3 dias contados da interposição do agravo, tá? Informar o juiz que ele interpôs o agravo. Qual é a consequência prática disso? A consequência é que, quando o agravante informa o juízo de primeiro grau que ele interpôs o agravo, isso abre a possibilidade para o juízo de primeiro grau exercer o juízo de retratação. Então, o juízo de primeiro grau, diante da interposição e dessa notícia que ele recebe, ele pode se retratar. Tá? Ele pode se retratar. Então, nessa hipótese, abre o juízo de retratação no agravo de instrumento. Tá? Então, o agravante, ele pode fazer isso, ele não é obrigado a fazer isso. Olha o caput do artigo 1018, que o agravante poderá requerer a juntada aos autos de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. Tá? Ele pode fazer isso. E se o juiz reformar, né, o agravo vai perder a finalidade. Só que tem um detalhe. O Tribunal de Justiça ele só pode reconhecer a falta, o descumprimento desse artigo 1018 desde que seja arguído e provado pelo agravado. Olha o que diz o parágrafo 3º do artigo 1018. O descumprimento da exigência de que trata o parágrafo 2º, desde que arguído e provado pelo agravado, importa na inadmissibilidade do agravo de instrumento. Então, o tribunal não pode inadmitir o agravo de instrumento de ofício com base no artigo 1018. Ele depende da arguição do agravado, da alegação do agravado. Tá? Então, há essa necessidade. Então, recapitulando, toda vez que o agravante interpor agravo de instrumento no tribunal, ele pode informar ao juiz de primeiro grau que interpôs o agravo do instrumento num prazo de 3 dias contados da interposição do agravo. Tá? E se ele não cumprir com essa disposição, o agravado poderá arguir e provar ao tribunal, e aí isso importará na inadmissibilidade do agravo de instrumento. Outra questão, só para anotar, né, a tempestividade do agravo. O agravo é um recurso que deve ser interposto num prazo de 15 dias contados da intimação da decisão interlocutória, tá? Conforme dispõe o artigo 1003, parágrafo 5º.
O preparo é devido, não só preparo, mas se for autos físicos, né, se forem autos físicos, também o porte de remessa e o porte de retorno. Então é devido o preparo no agravo de instrumento, e se for processo físico, também é devido o porte de remessa e o porte de retorno, as despesas com correio. Efeito suspensivo do agravo de instrumento. A gente só vai falar do efeito suspensivo do agravo. Tá? Então, o recurso do agravo de instrumento ele não suspende os efeitos da decisão agravada. Aplica-se a regra geral do artigo 995. Então, em outras palavras, o agravo de instrumento não tem efeito suspensivo ex lege. Agora, lembra daquele caso que a gente falou anteriormente, lá do artigo 101, parágrafo 1º, né, que fala da gratuidade da justiça? De acordo com Fred Dieu, o parágrafo 1º do artigo 101, ele é um caso de efeito suspensivo ex lege no agravo. Tá? Seria um caso excepcional. Okay? Mas, em regra, o agravo não tem efeito suspensivo ex lege. Mas é possível, então, requerer o efeito suspensivo op judice, que será analisado pelo relator diretamente no tribunal. Como é que você faz o requerimento do efeito suspensivo dentro do agravo, no agravo de instrumento? É dentro do próprio recurso, tá? É dentro do próprio recurso. Então, no momento que você já faz a petição de agravo, você abre um capítulo dentro da sua petição de agravo e faz o requerimento do efeito suspensivo. Exame de mérito. Quem tem competência para exercer o exame de mérito é o juízo de quem, ou seja, o tribunal. Tá? E o que você pode alegar nesse juízo de mérito? Você pode alegar tanto erro em procedendo, quanto erro em judicando. Então vamos ao procedimento do recurso de agravo de instrumento. Tá? Lembrando que o agravo ele é endereçado diretamente para o tribunal competente. Agora, o local onde você irá interpor o recurso, protocolar a petição, isso pode ser em locais diferentes. Olha aí comigo o artigo 1017, parágrafo 2º. Fala aí que no prazo do recurso, o agravo será interposto. Inciso 1, no protocolo realizado diretamente ao tribunal competente para julgar. Ou seja, você pode diretamente no tribunal competente protocolar naquela sessão, tá? Por protocolo realizado na própria comarca, seção ou subseção judiciária. Então, dependendo da situação, você não tem como ir diretamente ao tribunal. Você pode ir na comarca mais perto e na comarca ou na seção judiciária fazer o protocolo, interpor o agravo de instrumento. Tá? Terceiro, você pode fazer pelo correio. Pelo correio, sob registro com aviso de recebimento. Lembrando que a data para efeito de tempestividade é a data da postagem, então você pode mandar pelo correio, ou você pode fazer por transmissão, tipo fac-símile nos termos da lei. Nos termos da lei, lembrando que se você manda, por exemplo, por fax a sua petição de agravo, você tem 5 dias após o término do prazo para apresentar os originais, tá? Então essa forma de apresentação de interposição, ela tem essa formalidade, ou seja, você apresenta a petição por fac, por facsímile ou fax, que seria um exemplo mais comum, e 5 dias após o seu prazo você tem que apresentar os originais, ou uma outra forma prevista em lei. Não confundam o local de interposição, então, com o endereçamento. Endereçado é sempre para o tribunal. O local de interposição depende aí do artigo 1017, parágrafo 2º, que é uma opção do agravante. Tá? Seguindo o procedimento, então todo recurso que chega no tribunal, na verdade toda ação que chega no tribunal, ela vai seguir essas primeiras etapas. Ele vai ser interposto, quando chegar lá no tribunal, essa peça processual ela vai receber um registro e vai ser distribuída
para um dos desembargadores, que é o relator do agravo. Então, tudo que chega, na verdade, num tribunal, basicamente segue essas três primeiras etapas: a de interposição, o registro e distribuição, e essa distribuição que vai escolher qual daqueles juízes, daqueles magistrados do tribunal é que será o relator, né? E aí o relator do agravo, que é o nosso caso, o relator do agravo, ele tem alguns poderes já previstos aí no artigo 1019, tá? Então, o artigo 1019 do CPC, ele fala o que o relator pode fazer. Então, nós vamos estudar isso. Então, a petição do agravo é interposta, nós vimos aí que ela pode ser interposta em vários lugares. Chegando no tribunal, essa petição é registrada e distribuída para um magistrado, que será agora o relator do agravo de instrumento. Então, o que esse relator pode fazer? Primeira coisa que ele pode fazer está prevista lá no artigo 932, parágrafo 932, inciso 3 do Código de Processo Civil. O relator ele já está autorizado de cara a não conhecer do agravo de instrumento, ou seja, uma decisão monocrática do relator para não conhecer o agravo de instrumento. E quando é que o Código autoriza ele fazer isso? Primeiro, quando o recurso de agravo de instrumento for inadmissível. Né? Inadmissível, ou seja, está faltando requisitos de admissibilidade. Então, se ele é inadmissível, está faltando o requisito de admissibilidade. Segunda situação, ele pode não conhecer do agravo de instrumento quando o agravo de instrumento for prejudicado. O que é esse prejudicado? Lembra lá do juízo de retratação? Por exemplo, se o juízo de primeiro grau se retratar e informar ao tribunal que se retratou, então o agravo de instrumento que estava tramitando no tribunal, ele perde sentido, ele fica prejudicado. Então o relator, tendo conhecimento disso, ele já pode julgar prejudicado. Tá? E terceira situação é não cumprir o ônus da impugnação especificada. Tá? É quando o agravante não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão. Ou seja, aqui o código está dizendo, olha, você não pode fazer um agravo de instrumento genérico. Você tem que impugnar, ponto por ponto, especificadamente os fundamentos da decisão interlocutória. Então você não pode simplesmente genericamente recorrer. Você tem que apresentar quais são os seus fundamentos e especificar esses fundamentos, né, a impugnação desses fundamentos. Então, primeira coisa, o relator do seu agravo ele já pode de cara não conhecer do agravo quando ele foi inadmissível, prejudicado ou quando o agravante não impugnar especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Segundo, que está lá no artigo 932, inciso 4, aqui o relator ele vai um pouco mais longe. Ele simplesmente não conhece. Aqui ele vai julgar o mérito de agravo de instrumento. Tá? Ele vai, na verdade, negar provimento. Então, em alguns casos, o relator já de cara ele pode negar provimento ao seu recurso. Quando? Quando o agravo for contrário. Primeiro, a súmula do STF, do STJ ou do próprio tribunal. Então, se o agravo de instrumento é contrário a uma súmula do STF, por exemplo, o relator ele já vai negar provimento de cara ao seu recurso. Tá? Então, essa é a primeira possibilidade. O relator ele já nega provimento se o agravo de instrumento for contrário à súmula do STF, STJ ou do próprio tribunal. Segunda opção, o relator ele já pode negar provimento quando o agravo ele for contrário a acórdão do STF ou do STJ em recursos repetitivos. Nós estudaremos mais à frente esses recursos repetitivos. Por enquanto, só guardar a informação. Aqui não é súmula. Aqui é um acórdão do STF ou do STJ proferido dentro desse regime chamado de recursos repetitivos. Tá? Então, se o agravo for contra o acórdão do STF ou do STJ proferido nesse regime de recursos repetitivos, o relator do agravo de instrumento pode negar provimento a esse recurso. Terceira e última hipótese
é que o relator pode negar provimento ao agravo de instrumento que for contrário a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou o incidente de assunção de competência, o incidente de resolução de demandas repetitivas ou incidente de assunção de competências. Nós vamos estudar esses dois incidentes, então não precisa se preocupar o que são eles agora. Aqui basta, na verdade, guardar essa hipótese de negativa de provimento que o relator pode fazer. Então, o relator pode negar provimento ao agravo de instrumento se ele for contrário ao entendimento firmado em incidente de resolução de demanda repetitiva ou em incidente de assunção de competência. Então, nessas duas hipóteses, 932, inciso 3 e 4, o relator ele já está matando o seu agravo de instrumento, ou não conhecendo, ou já de cara negando provimento. Agora, então aqui, né, resumindo, você interpôs, o recurso foi registrado e distribuído para o relator, e no caso 932, inciso 3, ele já pode não conhecer, ou no caso do artigo 932, inciso 4, ele já pode negar provimento. E aí já era o seu recurso de agravo. Mas agora a outra situação. O relator recebeu o seu recurso, ele admitiu o seu recurso, ou seja, ele entendeu que o seu recurso de agravo de instrumento poderia prosseguir, tá? Poderia prosseguir. Então, nesses casos, aí os incisos do artigo 1019, eles vão dizer a situação. Então, a primeira coisa que o relator pode fazer se ele admitir o seu recurso, atribuir efeito suspensivo. Lembra do efeito suspensivo? Op judice é aqui que ele pode ser concedido. Tá? Então, se o relator admitir o seu recurso, ele já pode, se você requereu no seu agravo, ele já pode atribuir efeito suspensivo. Segundo, o relator também, se o seu recurso for admitido, ele pode deferir a antecipação de tutela. Tá? Aqui é uma tutela de urgência. Então, por exemplo, talvez o juiz de primeiro grau tenha negado a tutela de urgência, você fez o agravo de instrumento e está pleiteando agora essa tutela de urgência, essa tutela provisória no tribunal. Então, o relator do agravo de instrumento, ele já pode sozinho, monocraticamente, deferir a antecipação de tutela. É claro, nesses dois primeiros casos, ele pode atribuir efeito suspensivo ou deferir a antecipação de tutela, como o contrário também pode acontecer. Ele pode negar efeito suspensivo ou ele pode negar também a antecipação de tutela. Essas duas primeiras hipóteses, elas estão previstas aí no artigo, no inciso 1º, inciso 1 do artigo 1019. Inciso 2 do artigo 1019, ele fala da intimação do agravado. Tá? Então, o agravado ele será intimado para, num prazo de 15 dias, apresentar as contrarrazões ao recurso. Agora, como o agravado vai ser intimado? O Código fala que ele é intimado pelo advogado, tá? Pelo advogado, certo? Se ele não tem advogado, ele tem que ser intimado pessoalmente com carta, com carta com aviso de recebimento, tá? E aí, o que o agravado pode juntar nessa petição? Ele pode juntar nessa petição a documentação que ele entender necessária ao julgamento do recurso. Então, admitido o recurso, o relator do agravo de instrumento despacha no sentido de intimar o agravado para ele, no prazo de 15 dias, contrarrazoar. Nessas contrarrazões, ele pode apresentar os documentos que ele entender necessários. Como ele é intimado por seu advogado. Se não tiver advogado, ele vai ser intimado pelos correios, tá? Pessoalmente pelos correios. Inciso 3, falei que, é claro, se for o caso de intervenção do Ministério Público, o relator também determina a intimação do Ministério Público para se manifestar também num prazo de 15 dias. Tá? E um detalhe que essa intimação do Ministério Público, de acordo com o inciso 3 do artigo 1019, ela será preferencialmente eletrônica. Tá? Bom, agravado, passou os 15 dias, o agravado contrarrazoou, ou se for o caso, foi para o Ministério Público, ele se manifestou,
Aí a última coisa que a gente vai falar é o artigo 1020, que o relator ele solicitará, né, o dia para a sessão de julgamento do agravo, que aí nós teremos uma aula para falar sobre como se dá essas sessões de julgamento no tribunal, tá? Como se dão essas sessões de julgamento no tribunal. Então, esse basicamente é o procedimento do recurso de agravo de instrumento, tá? Boa noite, boas aulas e bons estudos.